Como é que eu vou analisar a obesidade abdominal? É por bioimpedância? Não. Isso é um importante aspecto que a gente precisa entender. A bioimpedância não mostra para nós a obesidade abdominal de maneira correta, de maneira concreta. Não infere para nós a gordura abdominal. Então você precisa entender disso. Porque senão vai chegar para você a análise desse seu aluno, desse seu paciente, que foi naquele médico, que foi naquele nutricionista, ou que foi naquele personal trainer, e aí fez aquela bioimpedância, e você vai considerar aquele resultado de gordura abdominal está correto, e não está. E não está. Então, qual é a maneira que nós temos de inferir a gordura abdominal e o risco de doença cardiovascular e metabólica? Qual é a maneira que eu tenho? Primeira coisa que a gente poderia analisar é o seguinte: qual é a forma mais adequada ou a melhor para a gente poder saber qual é a composição corporal do nosso aluno? Quanto que ele tem realmente de massa muscular, de gordura corporal, de tecido ósseo? Como? Dissecação de cadáver. Essa seria a melhor maneira. Esse seria, em tese, o padrão ouro. O padrão ouro, em tese, seria esse, a melhor maneira. Dissecação de cadáver. Abro o aluno, abro o paciente, tiro o que é gordura, tiro o que é músculo, tecido ósseo, peso e analiso. Tem X% realmente de gordura corporal, de massa muscular, de tecido ósseo, de água, tudo isso. Dá para a gente poder fazer isso com nossos alunos, pacientes? Não. Tem alunos que a gente até gostaria, mas não dá para fazer. Então, esse aí, por mais que é o melhor parâmetro, nós não temos acesso. Dissecação de cadáver. Então, agora a análise passou-se o seguinte: peraí, já que essa dissecação de cadáver eu não tenho acesso, não dá para poder fazer, qual seria a maneira mais adequada? Ou seja, que parâmetros, que avaliações, que testes que me mostraria mais próximo do que a dissecação de cadáver mostra? Essa é a análise. Qual é a forma que eu tenho de que se aproxima mais da dissecação de cadáver? Aí a gente chama isso de medidas indiretas. Medidas indiretas são hoje o padrão ouro para análise. Por quê? Porque o melhor nós não temos acesso. Então o padrão ouro é a forma com que eu mais me aproximo do que a dissecação de cadáver mostra. E quais são essas avaliações? Tomografia computadorizada, ressonância magnética, pesagem hidrostática, densitometria óssea, o DEXA. Então essas são as maneiras padrão ouro para poder identificar a composição corporal. Mas quem de nossos alunos tem acesso à ressonância magnética, tomografia computadorizada, ao DEXA, não é nem só para a questão financeira. A questão é de marcar. Imagina a pessoa chega e fala: quero marcar uma ressonância magnética, tenho dinheiro. Não, mas não é assim. Então tem não é fácil o acesso. Essa seria a melhor maneira, padrão ouro. Padrão ouro para analisar a composição corporal. A gente chama essas medidas de padrão ouro de medidas indiretas. Por que indiretas? Porque elas vão considerar o que deu a dissecação de cadáver. Temos acesso a essas medidas facilmente? Não. Então se criou medidas duplamente indiretas. O que é duplamente indireta? São as avaliações que vão buscar identificar o que mais se aproxima do que deu as medidas indiretas. Então, olha que interessante, a medida indireta visa trazer o que é as melhores medidas indiretas, é o que mais se aproxima do resultado que deu na dissecação de cadáver. Mas como essas medidas indiretas nós não temos acesso facilmente, criou-se as medidas duplamente indiretas. A duplamente direta visa o quê? O que mais se aproxima dos resultados que deu aqui na indireta. A duplamente direta, melhor medida, é a que se aproxima melhor da indireta. O que são as duplamente indiretas? Bioimpedância. Todas, não importa se foi o aparelho de 50 milhões de dólares, aquela medida é duplamente indireta. Dobras cutâneas é duplamente indireta. E o que hoje os estudos, ciência na prática, estudos científicos não é teoria. Se for apenas teoria, é conjectura. Ciência é teoria na prática. Então, se falou ciência, é na prática. E por que eu estou falando isso? Porque eu canso de ver análise. Ah, mas na prática é outra coisa. A teoria na prática é outra coisa. Se for só teoria, não é ciência.
Ciência é teoria aplicada na prática. Ciência é teoria e prática junto. Então isso é importante a gente saber, para que a gente não possa ouvir baboseiras, inclusive de profissionais, ao dizer, ah não, mas na prática é outra coisa. Não, não. Então não é ciência. Ciência é teoria e prática aplicada. Tá bom. Então o que os estudos científicos, ciência, ou seja, teoria e prática, aplicação prática, análise prática, o que os estudos mostram hoje? Que quando vai se comparar com as medidas indiretas, a melhor medida duplamente indireta que nós temos, dobras cutâneas. Ou seja, as dobras cutâneas trazem um resultado sobre percentual de gordura e massa magra que mais se aproxima do que deu na medida indireta. Melhor do que bioimpedância. Melhor, isso tem estudos assim, a rodo tem estudos disso já. Então você tem que saber que se você quiser fazer análise da composição corporal do seu aluno, do seu paciente, a medida de dobras cutâneas é melhor, por mais que a bioimpedância custou 50 milhões. A medida duplamente direta, dobras cutâneas, é melhor do que a bioimpedância. Isso é um ponto crucial. Só que a questão é, as dobras cutâneas, você não consegue analisar e inferir a gordura abdominal, nem a bioimpedância. Então o que se criou? A partir de estudos na prática, começou a se identificar. Peraí, se a gordura, e nós vamos entender o porquê, se a gordura abdominal é o maior problema, é o que mais aumenta risco cardiovascular, gordura abdominal aumentada, então já sei. Vou analisar a gordura abdominal e ver o risco de doença cardiovascular e de mortalidade. Então, a partir do aumento da gordura abdominal, eu vou analisar agora esse aumento e o risco cardiovascular de mortalidade. A partir disso, eles identificaram que a melhor análise para poder inferir o aumento da gordura abdominal é a circunferência de cintura e ou circunferência abdominal. Circunferência de cintura e circunferência abdominal. Rafael, relação cintura-quadril poderia ser? Sim, mas não é melhor do que a circunferência de cintura. A circunferência de cintura. E por quê? Porque ninguém tem a circunferência de cintura ou abdominal elevada porque tem hipertrofia do reto abdominal a tal ponto que levou a circunferência de cintura a ficar nesses valores. Não. Ah, mas e se meu aluno é fisiculturista? Olha, se porventura o seu fisiculturista tiver uma circunferência de cintura elevada, você não vai se preocupar, porque você sabe que não é gordura abdominal. Então, tirando possivelmente um fisiculturista que poderia ter circunferência de cintura elevada, esquece, isso é nítido que você vê que ali não é gordura abdominal. O fisiculturista, você está vendo ali está com 6, 7% de gordura corporal, dependendo se estiver na época de competição, 4%, 5% de gordura corporal, então você não vai se preocupar. Então, tirando o fisiculturista, não tem por que ninguém ter a circunferência de cintura elevada a ponto de você pensar que é porque tem alguma hipertrofia do reto abdominal. Então, essa circunferência de cintura está elevada é porque há aumento de gordura abdominal. E a gordura abdominal é o maior problema que leva a doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, você vai ter que fazer a medida do seu aluno, do seu paciente, seja por meio da circunferência de cintura ou abdominal. Rafael, qual que é a diferença? A circunferência abdominal é aquela que é feita na cicatriz umbilical. Vai pegar a fita métrica e vai fazer na cicatriz umbilical. E como que eu faço a circunferência da cintura? Para você fazer da cintura, você vai ter que achar a última costela, achar a crista ilíaca superior, o ponto médio. O ponto médio é a circunferência da cintura. Mais ou menos deve dar cerca de 2 dedos acima da cicatriz umbilical. Não é pondo 2 dedos, eu só estou falando de 2 dedos para você poder ter uma análise de onde mais ou menos vai ser. A medida correta é da circunferência de cintura, acha a última costela, a crista ilíaca superior, o ponto médio. Mas por que você pôs os dois aqui? Porque os valores são praticamente os mesmos. Então você vai apenas selecionar qual que você vai utilizar. Apenas que nas próximas reavaliações você vai utilizar o mesmo parâmetro. Se você então mediu a circunferência de cintura, na reavaliação verifique novamente a circunferência de cintura. Então a circunferência de cintura é hoje a melhor análise para você poder inferir a gordura abdominal e o risco cardiovascular. Tanto que todas as diretrizes do mundo, diretrizes brasileiras, europeia, americana, asiática, todas as diretrizes trazem análise da circunferência
de cintura, para poder inferir o quê? O aumento da gordura abdominal com o risco cardiovascular ou o risco de mortalidade. Então, é isso que nós vamos utilizar. Quais são os valores? Quando o seu aluno homem está com uma circunferência de cintura maior ou igual a 94 centímetros e mulheres maior ou igual a 80 centímetros, qual é o diagnóstico? Ou seja, qual é o julgamento? O que você vai falar para o seu aluno, para o seu paciente? Que ele tem um risco aumentado de doenças cardiovasculares e metabólicas. A análise da circunferência de cintura homens acima de 94 centímetros e cintura mulheres acima de 80 centímetros, maior ou igual a 80 centímetros, é um risco aumentado. Rafael, se meu aluno, se meu paciente fala, então eu vou ter infarto, você vai falar, não posso falar isso. O que eu posso te dizer é que você tem um risco aumentado, porque a sua circunferência de cintura está elevada. E se está elevada é porque você tem mais gordura na região abdominal. E essa gordura abdominal é o maior problema, muito mais do que a gordura periférica, que é braço, coxa, quadril. A gordura abdominal é o maior problema e nós vamos entender o porquê, tá bom? Então, mas esses aqui são os valores diagnósticos de síndrome metabólica? Não. Para ser síndrome metabólica, agora o seu aluno, homem, tem que estar maior ou igual a 102 centímetros e mulheres maior ou igual a 88 centímetros. Deixa eu trocar aqui a caneta aqui. Está falhando. Então, qual é efetivamente o diagnóstico de síndrome metabólica no que tange obesidade abdominal, do que tange o fator obesidade abdominal para poder diagnosticar a síndrome metabólica? São homens com circunferência de cintura maior ou igual a 102 centímetros e mulheres maior ou igual a 88 centímetros. Rafael, então se a minha aluna maior ou igual a 88 centímetros, ela vai ter infarto AVC? Você não pode falar isso. O que você pode falar é que tem agora um risco muito alto de doença cardiovascular e metabólica.